Hoje nós ouvimos o relato de São Lucas, da vocação dos primeiros discípulos, da vocação de Pedro, André, Tiago e João. Aqui nós temos também uma versão de São Lucas do primado de Pedro. É da barca de Pedro que Jesus ensina as multidões. O chamado é feito a Pedro e, através de Pedro, é que Tiago e João são também chamados. Jesus está pregando ali à margem do lago de Genezaré. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, nós temos também o relato da vocação dos primeiros discípulos, desses pescadores, mas só Lucas narra essa pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa no momento do chamado dos discípulos só aparece aqui no Evangelho de São Lucas. Pedro tinha feito a experiência do fracasso. Pescou a noite inteira, trabalhou a noite inteira, mas não pescou nada. Portanto, tinha feito a experiência do fracasso, certamente estava triste, abatido, decepcionado, embora ele fosse um pescador experiente. E Jesus, um carpinteiro, de repente está ensinando Pedro a pescar. Avance para águas mais profundas. Lançai as vossas redes. Pedro responde: em atenção à tua palavra nós lançaremos as redes. Ou seja, nós somos experientes, nós somos pescadores que sabem o que estão fazendo. Mesmo assim, não pescamos nada, mas nós vamos obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Por causa da sua obediência, então, acontece aquele milagre. Então, em primeiro lugar, esse evangelho nos fala da obediência à palavra de Deus. Às vezes nós estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito e não está dando certo. Então, façamos do jeito de Jesus. Pela fé nele, pela fé na sua palavra, nós nos lançamos, nos arriscamos a fazer as coisas de outro modo, confiando nele, confiando na sua palavra, a obediência à sua palavra. Como São Paulo, na primeira leitura, exorta os colossenses para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. São Paulo diz aos colossenses: vocês já têm fé, agora devem progredir no conhecimento de Deus, serem obedientes, levarem uma vida digna do Senhor, serem agradáveis a Ele em tudo. Pedro, Tiago e João são chamados por Jesus a serem pescadores de homens. Não tenhais medo. Diante daquela pesca milagrosa, Pedro reconhece a sua indignidade. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Mesma coisa nós vemos
quando da vocação de Isaías, a vocação de Jeremias, Moisés, eles sempre reconhecem a sua indignidade, a sua fraqueza, diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus. E Jesus então diz para eles não terem medo. É Jesus quem vai sustentá-los no cumprimento dessa missão, desse chamado. Tu serás pescador de homens. O peixe, quando é pescado, é tirado do seu ambiente vital, que é a água, para morrer. Aqui acontece o contrário. O homem, quando é pescado por Jesus, ou pelos discípulos de Jesus, é tirado do mar das tribulações para a verdadeira vida. O ambiente vital do homem é Deus. Então, essa é uma pescaria diferente. O peixe é tirado do seu ambiente vital, que é a água, para morrer. O homem é tirado deste mundo para ser colocado em Deus, que é o seu ambiente vital. É o que São Paulo diz na primeira leitura. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos tirou, nos arrancou, nos pescou do reino das trevas, do poder das trevas, e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. É o que Jesus quer fazer conosco e também nos chama a fazer com os outros. Pescar homens, tirar os homens do poder das trevas e transportá-los para o reino da luz, para o reino de seu Filho amado, tirá-los da morte para a vida. O peixe, ao ser pescado, é tirado da vida para a morte. Nós, ao sermos pescados por Jesus, somos tirados da morte para a vida. E Ele nos chama a fazer o mesmo, a sermos nós também pescadores de homens. Apesar da nossa indignidade, apesar da nossa fraqueza, Ele nos diz, não tenhais medo. Em atenção à palavra de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, nós queremos fazer aquilo que Ele nos diz. Deixar os nossos esquemas, o nosso jeito de fazer as coisas e aprender a fazer as coisas do jeito de Jesus. Amém.